Olá, eu sou o Mauro Fella, esse é o canal Destino Berim e hoje o vídeo que eu estou fazendo dá continuidade à história da Prússia. Na verdade, isso se encontra na playlist História da Alemanha. Agora a gente está em 1814, um ano depois que Napoleão perdeu uma batalha importante na cidade de Leipzig, em territórios alemães. Nesse momento, os monarcas europeus querem recuperar suas coroas, restaurar seu poder. E para isso, os vencedores das guerras contra Napoleão, Inglaterra, Rússia, Prússia e Áustria, convocam dezenas de nobres de toda a Europa para justamente em Viena discutirem o futuro do continente. Trata-se do Congresso de Viena. Minha intenção com esse vídeo é dar detalhes das negociações desse congresso, analisar o jogo geopolítico entre as principais potências que participam dele e, claro, destacar a participação da Prússia nesse importante encontro europeu que definiu o mapa da Europa em geral e da Alemanha em particular na primeira metade do século XIX. Após a derrota de Napoleão na Batalha de Leipzig em 1813 e sua definitiva derrocada em 1814, os principais soberanos e estadistas europeus tiveram que redefinir a fronteira dos seus estados no Congresso de Viena. Tornava-se necessário também estabelecer uma ordem que prometesse paz e estabilidade ao continente europeu. O período napoleônico transformou o mapa político da Europa de maneira radical. Só para vocês terem uma ideia, antes da hecatombe Napoleão, a Europa era constituída de 200 estados, cidades e principados soberanos. E todos estes estados vão participar do Congresso de Viena para discutir o seu futuro. Agora não pensem que todos esses estados vão ter voz para as decisões. Na verdade, quem vai ter papel relevante para isso serão justamente as quatro potências que venceram a guerra contra a França: Áustria, Rússia, Inglaterra e Prússia. O Congresso de Viena foi norteado por três princípios. Princípio da legitimidade. A ordem política anterior a Napoleão deveria ser restaurada, ou seja, as antigas monarquias absolutistas deveriam ter suas casas principescas, que haviam sido expulsas por Napoleão, novamente conduzidas ao poder. Um exemplo marcante é o da França. Lembrem-se que os Bourbon haviam sido expulsos do país com a Revolução Francesa. O Congresso de Viena determinou, portanto, que eles passavam a ter total legitimidade de retomar seu poder. Princípio de solidariedade. As monarquias restauradas deveriam trabalhar em solidariedade com relação à supressão de quaisquer movimentos revolucionários. Ou seja, um país ajudaria o outro caso surgisse algum movimento popular antimonarquista que colocasse em perigo o poder dos reis. E, finalmente, o princípio de equilíbrio dos poderes europeus, o qual foi preconizado para garantir que nenhum país europeu destoasse em relação aos outros em assuntos geopolíticos, como havia sido o caso da França de Napoleão. O fato é que o Congresso de Viena acabou provocando mudanças territoriais contundentes na Europa, as quais estavam diretamente relacionadas com a reorganização política causada por Napoleão Bonaparte. O mapa que você está vendo nesse momento representa a situação da Europa em 1812, ou seja, em plena campanha napoleônica. O domínio do francês vai da Península Ibérica até o centro-leste da Europa, tendo seu limite nas imediações do Império Russo, que estava prestes a ser invadido pelo francês, e o Império Turco Otomano. A restauração das monarquias se deu de maneira mais simples em países como Portugal, Espanha ou Dinamarca, os quais já estavam unificados há muitos séculos. O mesmo vale para os estados italianos, a despeito da falta de unidade política da bota. No entanto, havia alguns casos mais complexos e nestes o princípio do equilíbrio teve que ser aplicado, principalmente nos territórios que pertenciam ao desaparecido Sacro Império Romano Germânico. É isso mesmo, a Alemanha passou por uma transformação político e territorial radical depois do fim do seu primeiro império. Eu explico melhor para vocês. Em 1806, o Napoleão já havia acabado com os pequenos estados existentes no já dissolvido Sacro Império Romano Germânico. Isso mesmo, o Sacro Império Romano Germânico já não existia porque o Napoleão simplesmente botou ele para baixo. Muito bem, esses pequenos estados foram dados a alguns dominadores que passaram a ter mais força dentro daquilo que era a Alemanha. Eles se sentiram mais fortes porque ganharam mais território e ficaram muito agradecidos ao Napoleão. Fizeram, portanto, aliança com o francês. E isso era muito estratégico para Napoleão, porque assim ele poderia atacar a rebelde Prússia e depois seguir marchando com toda a força até a Rússia.
Um exemplo de mudanças no mapa da Alemanha de então, que ilustra muito bem isso que estou dizendo, está no caso da relação de Napoleão com a família dos poderosos Wittelsbach, do então eleitorado da Baviera. Além de ganhar por anexação territórios da Francônia, onde está Nuremberg, ou do Bispado de Würzburg, que era uma cidade-estado, por exemplo, os Wittelsbach têm seu status elevado de príncipes eleitores a reis, ou seja, a Baviera aumenta seu território e passa a ser um reino. E o francês repetiu esse procedimento, cujo nome em alemão é Reichsdeputationshauptschluss, em português Deputação Imperial, em todo o Sacro Império. O resultado final disso foi a dissolução do Primeiro Império Alemão e a criação de um apanhado de estados chamado Confederação do Reno, os quais eram evidentemente aliados da França, inclusive contra os próprios alemães da Prússia. Agora voltando ao Congresso de Viena. As grandes potências decidem manter as estruturas criadas durante a Era Napoleônica. Primeiro porque, por exemplo, vamos pensar na Baviera. O rei da Baviera não vai querer voltar a ser príncipe, um mero príncipe, e muito menos perder os territórios que conseguiu nos acordos com Napoleão. Segundo, porque seguindo o princípio de equilíbrio do Congresso de Viena, sem dúvida é muito mais difícil para uma nação invadir outra se ambas estiverem politicamente ou geopoliticamente equilibradas. O que eu quero dizer? Com território, população e exército com tamanhos semelhantes. O que eu quero dizer é que agora fica muito mais complicado para um país, por exemplo, invadir a cidade de Würzburg, que antes era uma cidade independente, mas agora ela faz parte do Reino da Baviera. Olha só que interessante, a Baviera, por conta das negociações do Congresso de Viena de transformar os países da Alemanha em países mais contundentes, maiores, acabou ganhando também territórios do Palatinado. O Palatinado passou a fazer parte da Baviera. E, por exemplo, seguindo essa lógica, Hanover transformou-se num reino e também aumentou de território. E como ficou a Prússia nessa história? Entre 1795 e 1806, a Prússia se beneficiou da política externa de Napoleão. Lembram-se da Deputação Imperial? Pois bem, a França acabou cedendo os territórios ocupados da Diocese de Münster, os bispados de Hildesheim e Paderborn e tantos outros. Além disso, a Prússia ocupou brevemente o eleitorado de Hanover, que estava ligado à Grã-Bretanha. A guerra voltou a eclodir. Na Batalha de Jena e Auerstedt, a Prússia sofreu uma derrota esmagadora nas mãos das tropas de Napoleão I, o que significou o desaparecimento do antigo Estado prussiano anterior, todas as áreas a oeste do Elba, bem como os ganhos da segunda e terceira partições da Polônia. Além disso, a Prússia teve que aceitar a ocupação francesa, fornecer tropas para o Napoleão e pagar altos tributos à França. O que aconteceu foi que a Prússia perdeu sua posição de grande potência na Europa. Em termos de tamanho e função, a partir do momento em que Napoleão chega por aqui, a Prússia virou, na verdade, só um estado tampão entre França e Rússia. No Congresso de Viena, a Prússia exigiu a aquisição do Reino da Saxônia, que havia lutado com Napoleão e estava, portanto, à disposição dos vencedores. A Prússia também queria expandir seu território a leste, ocupando territórios da Polônia. Mas nessas bandas encontrou a resistência da Rússia. Em janeiro de 1815 quase rolou uma guerra, quase se deflagrou uma guerra entre Polônia e Saxônia. Quem estava por trás disso eram justamente Rússia e Prússia. Mas a relação entre Rússia e Prússia era de certa amizade. O czar Alexandre I e Frederico Guilherme III eram realmente amigos. Então, eles, para não começarem uma nova guerra, eles acabavam de sair de uma contra Napoleão, acabaram cedendo suas exigências. A Prússia acabou recebendo 2/5 da Saxônia, bem como Posen, e passou a possuir Danzig, hoje Gdansk, que havia sido proclamado uma república independente durante o domínio napoleônico. Além disso, adquiriu os territórios alemães na margem esquerda do Reno e a Westfália. A área de domínio prussiano cobria agora cerca de 280 mil quilômetros quadrados, com uma população de cerca de 10,3 milhões de habitantes. Se vocês repararam, eu acabei falando justamente daquilo que aconteceu com importantes atores políticos do antigo Primeiro Império Alemão depois das negociações de Viena. Eu acabei mencionando o destino de estados como a Baviera, Áustria, Prússia, Baden, Württemberg, Hanover, Westfália e Saxônia. Além das mudanças territoriais, existe um fator igualmente ou talvez mais importante que deve ser levado em conta. Desse novo emaranhado de estados germânicos, que foi reduzido de 300 a 35, surge uma nova força geopolítica no centro da Europa que ocupa justamente a posição que ocupava o antigo Sacro Império Romano Germânico e que agora foi dissolvido. Eu estou aqui me referindo à Confederação Germânica.
que essa nova congregação de povos germânicos terá como protagonistas, por fim, duas grandes forças geopolíticas do centro da Europa, a Áustria e a Prússia. Mas falar da Confederação Germânica e da Prússia e seu papel nessa nova estrutura política fica para o próximo episódio da série História da Prússia aqui do canal Destino Benin. Até a próxima!